Estamos na área de serviço de Bona e a coisa esta noite não teve fácil. Estamos na passagem do mês de junho para o mês de julho de 2023 e tem havido agitação social muito intensa neste país, em França. E ontem à noite, mais uma vez, foi a terceira noite. Esteve de facto muito difícil, mas vamos falar sobre isso mais à frente neste vídeo. Agora vamos continuar a viagem. Continuávamos em França, na zona da Borgonha, ladeados por imensas vinhas que se estendiam por quilómetros e quilómetros ao longo da estrada. Viajar por França é sempre um prazer. E pouco depois chegávamos à área de serviço para autocaravanas na cidade de Beaune. Por aqui tudo é pago, o aparcamento ou a eletricidade, mas fica mesmo no centro da cidade. É muito prática a sua utilização. Está um dia de chuva que eu não vos digo nada. Estou aqui de chapéu, blusão, mas isto a vida é assim. Há dias de sol e há dias menos bons, entre aspas. Porque a chuva faz muita falta e, enfim. Agora estou aqui num sítio muito engraçado que é o lavador de Saint-Jacques e que um sítio onde as pessoas vinham lavar a roupa. O rio atravessa a cidade, passa por baixo da cidade num subterrâneo e vem aqui depois a céu aberto e era usado para que as mulheres pudessem lavar aqui a roupa. Do parque de autocaravanas ao centro da cidade são aproximadamente 5 minutos a pé. Pouco depois já percorríamos o mercado semanal. Como é bom, depois de se ter passado pela Suíça, voltar a encontrar estes mercados, mesmo que... Estás a ver aí as trufas, não? Quanto é que custa? Este custa 32 euros, só este. Não tens dinheiro nada. Pois é, a trufa negra estava a mais 600 euros o quilo. Bom, um preço normal. E mesmo que a Cristina seja uma boa fotógrafa, nós estávamos aqui era para visitar o Hotel de Dieu. Vamos para entrar aqui no... Conseguimos entrar no Hotel Dieu em Bona e pagamos 24 euros os dois. Só dizer que dá direito a um audioguia, não é? Quer dizer, neste caso dois, um para cada um. Okay. Vamos ver então. Estamos a ver, tem a designação Hotel de Dieu, que é o Hospital dos Pobres, e é de 1443. A vantagem é que nós temos um audioguia em português. Ao entrar, logo ficámos surpreendidos pela construção em madeira do teto. Faz lembrar um casco de barco invertido e é original. Reparem no pormenor da janela na parede onde as freiras podiam observar os doentes. Sim, porque todo este edifício era um hospício para pobres. Uma cadeira para se fazer as necessidades fisiológicas, um sistema de aquecimento da roupa da cama. Um dos pormenores curiosos que podemos ver aqui é estes gabinetes onde o doente ficava acamado. Mas quando era necessário ser tratado, era corrida à cortina e pela parte de trás havia um corredor onde a freira vinha e podia fazer um tratamento mais personalizado ao doente. Vou mostrar aqui o corredor atrás que é muito engraçado. Quando o chanceler dos Duques da Borgonha o mandou construir em 1443, procurou do tal do mais moderno que havia na época. Ao fundo desta sala encontramos um oratório, um quadro que nos fala sobre a fragilidade da nossa vida terrena. A Cristina ia descobrindo mais salas que nos falavam da forma como as freiras que por aqui viviam a tratar dos doentes passavam o seu cotidiano. Se tratar dos doentes e a oração fossem muito importantes na sua vida, também os aspectos mais mundanos eram importantes. Aqui, a cozinha. E pela forma como tudo está exposto, até parece que podemos participar no dia-a-dia das tarefas por aqui se praticavam. Agora passemos de novo pelo pátio e vamos para umas outras dependências. Se ter fé era importante para a cura, o boticário também certamente daria uma ajuda. E é o que aqui viemos descobrir, uma botica ou farmácia, com todos os utensílios necessários à fabricação dos medicamentos, e o local, a botica, propriamente dita, onde se guardavam os ingredientes necessários à confecção desses mesmos medicamentos. Todos estes frascos são originais e já têm alguns séculos. Reparem que está aqui um almofariz neste quadro que está exposto um pouco mais à frente. Tudo isto era muito interessante. Passamos de novo pelo pátio e agora vamos ver
O quadro original que estaria no oratório da Sala dos Doentes deste hospício. Há pouco o que vimos era uma reprodução. Pelo seu valor histórico e artístico, tem que estar guardado numa sala devidamente climatizada. Depois foi o momento de fazer uma foto para poder recordar esta visita que tanto nos tinha impressionado. Quando saímos, a chuva tinha terminado e foi já debaixo de um sol intenso que percorremos as ruas de Beaune. Mais à frente fomos descobrir a igreja de Nossa Senhora de Notre-Dame, onde se venera uma imagem da Virgem Negra. Ao passear pelas ruas das localidades francesas temos sempre muito para descobrir. Reparem aqui nesta contraposição entre a torre como era no século XIX e agora no século XX. Quando por aqui passarem, não se esqueçam que estão na Borgonha, terra de grandes vinhos. Aproveitem para conhecer algumas das suas adegas. Estamos na área de serviço para autocaravanas em Beaune, França. E mais uma vez a coisa não esteve fácil esta noite. Tem havido tumultos sociais muito intensos em França, nesta passagem do mês de junho para o mês de julho do ano 2023. E ontem à noite estivemos estacionados nesta área que fica no centro da cidade, mesmo ao lado da Gendarmerie. A agitação foi muito intensa, mesmo aqui ao nosso lado. Ouvíamos perfeitamente os disparos, ouvíamos a convulsão social que estava a acontecer. Pensámos em sair, mas a área de serviço estava completamente cheia, tínhamos aqui mais de 30 autocaravanas. Decidimos aguentar porque também não sabíamos se ao sair não iríamos para alguma estrada que atravessasse a zona dos conflitos. Enfim, esperamos que as coisas acalmem para que a viagem possa decorrer com mais estabilidade. Agora vamos sair na direção de uma outra terra, esta mais pequena, vamos procurar localidades mais pequenas que ofereçam mais segurança, que se chama Moulins. Vamos à descoberta. Mas primeiro tínhamos que descobrir a forma do pagamento naquele paquímetro à saída. E depois, cada paquímetro é sempre diferente. Não há uma uniformização destes aparelhos. E era tão simples criarem uma norma para toda a Europa, vinha a simplificar muito a vida dos autocaravanistas e não só. Lá fomos seguindo as instruções que o mostrador do paquímetro ia afixando, felizmente, entendemos vários idiomas. E depois, se conseguir meter o cartão na forma certa, pronto, conseguiu-se fazer o pagamento. Agora sim, estávamos prontos a seguir viagem. E cá vamos nós, deixamos Beaune e vamos em direção Moulins. Moulins. Esta região da Borgonha é muito bonita. Seguimos a nossa viagem acompanhados por vinhedos a perder de vista. Vinhedos, canais e típicas aldeias francesas. Ao longo desta viagem temos feito uma média simpática. Andámos pela Suíça, Alpes, agora aqui na zona da França e a média, como viram, mantém-se nos 9.6. E vocês perguntam, mas como é que conseguem fazer uma média dessas atravessando montanhas? Bom, é simples, nós temos um método muito simples para tentar economizar o combustível durante a viagem. Funciona assim: nas descidas desligamos o motor, nas subidas a Cristina passa para o volante, eu vou lá para trás e empurro a autocaravana. Esse é que ele perde a barriga. Pronto, é uma forma de poupar dinheiro no ginásio e poupar dinheiro no combustível. Mas não estamos a poupar dinheiro, é nas portagens. Então, mas íamos numa estrada nacional e apareceu ali um sinal a dizer que isto tem portagem. Pagamento de portagem de fluxo livre, mas nunca tal tínhamos visto. Há aqui uma área com terminais de pagamento, vamos ver o que é que se passa. O que se passava é que os franceses tinham inventado mais uma forma de cobrar taxas nas portagens. E lá fomos nós para mais uma máquina dita automática. O que nos valeu é que estava ali uma senhora que nos deu uma ajuda. Quanto é que pagamos? 4,60. Bom, acabo de fazer aqui o pagamento no sistema novo das portagens, nunca tinha feito. Paguei 460 para utilizar este percurso todo. Não foi muito, mas pronto. Felizmente que por enquanto as bicicletas ainda não pagam portagens, por isso pegámos nela e fomos visitar a cidade de Moulins. A história desta cidade está muito ligada à dos Duques de Bourbon. Foi a sede do seu ducado desde 1327 a 1523. E mesmo em frente à catedral fica o local do seu antigo castelo. Hoje
é um museu dedicado à resistência francesa. Só uma maquete nos permite ter a noção das suas antigas dimensões. Já foi uma prisão e hoje encerra um museu que nos fala sobre a resistência francesa à ocupação nazi. Aquela banheira era um instrumento de tortura. Felizmente que do cimo das suas torres temos vistas que nos fazem esquecer um pouco este período tão negro da história da humanidade. E estas gárgulas da catedral que são tão curiosas. E como tudo o que sobe tem que descer, lá fomos nós, agora a caminho da catedral. Ainda fiquei na dúvida se os sinos tocariam a rebate pela nossa chegada. Afinal era anunciar a missa do final do dia. Nunca sabemos o que é que pode acontecer, mas para isso precavemos prendendo as bicicletas. Como é que fazemos? Prendemos uma bicicleta, roda de trás com a roda da frente da outra, e assim, da mesma forma, para o outro lado. O que é que acontece? Se quiserem roubar a roda da frente, que é fácil tirar, vai dar um bocado de trabalho aos indígenas. Para além disso, temos um cadeado de kryptonite, com mais um cabo, enfim. Se eles conseguirem roubar depois deste material todo que aqui está instalado, têm direito a levar alguma coisa, porque enfim, quem se dedica a um trabalho árduo e difícil, como este, serrar cabos e cortar tais, etc., tem direito a levar algum material com ele, não é? Bom, a Cristina também aproveita para prender o capacete aqui num dos cabos e escusa do capacete ficar como o meu, fica aqui dentro desta bolsa essa que também está protegida. Vou mostrar que temos aqui um cadeadozinho que também ajuda a prender a bicicleta. Se quiserem roubar, podem roubar sempre, mas a gente dá-lhes um bocadinho de trabalho. Achei-me sempre muito curioso o facto de, em França, os antigos mercados serem reconvertidos. Mantém algumas lojas tradicionais, mas lá dentro tem sempre um supermercado. Muito prático para os habitantes da cidade e para nós que somos turistas. A Cristina leva este papel a sério de turista itinerante e então gosta de descobrir todos os pormenores que as cidades nos podem oferecer e que são interessantes. O tempo é que estava muito instável e de cada vez que o sol aparecia lá tínhamos que tirar casaco, depois desapareceu o sol, vestíamos o casaco, enfim, problemas de quem pratica esta vida de autocaravanista. Aqui em Moulins acabamos de ter uma experiência muito interessante, visitar uma casa chamada a Casa Moulins. Como é que se chama? Moulins? Casa Mantin. O que é? Uma casa dita burguesa do século XIX, com todo o recheio original. Foi uma visita muito interessante, infelizmente não se podem tirar fotos lá dentro, mas para aqueles que quiserem passar por Moulins, não deixem de visitar a Casa Mantin. Moulins, Mantin não é fácil. E além disso estamos num enquadramento bonito. Essencialmente é uma forma de vermos como é que a burguesia vivia naquela época, não é? É muito interessante, é interessante. Mas os nossos interesses agora eram mais prosaicos. Vamos comprar a baguete, mas este senhor é guloso, trouxe aqui um... Epá, deixa apanhar ar, estás a pôr micróbios Ele não resiste. Cristina, sinceramente não era preciso ir por aí. Bom, o melhor é terminar este vídeo e não se esqueçam, subscrevam o nosso canal do YouTube, vamos continuar esta viagem juntos.